Sabatina com candidatos a prefeito e vice do município de Teutônia apresentando suas plataformas de governo. E recebemos Carlos Renato Dreyer, candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e também a candidata a vice-prefeita da chapa, Júlia Renata Der. E com eles vamos começar conversando neste momento, Luciana, falando sobre construção de candidatura. Exato, cumprimentando o doutor Renato e a Júlia, gostaríamos de saber como foi a construção desta candidatura à chapa em si. Olá. Bom dia, Luciana, bom dia, Camille, Lucas, prazer estar com vocês aqui. Estamos gratos pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade que traz para as pessoas que nos ouvem e nos veem uma possibilidade bem maior de optarem por uma das candidaturas. Porque, afinal, é um tempo de tranquilidade para conversar sobre os nossos projetos. Não depende de tempo para a resposta, né, que sempre é uma limitação nos debates. E, bem, por isso que a gente está à disposição de vocês para nos dirigirem às perguntas que forem necessárias ou que acharem adequadas. E, bem, a Júlia e eu vamos repartir as respostas, vamos tentar dar o máximo possível de informações aos que nos acompanham. E, bueno, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Luciana, bom dia, Lucas, bom dia, Camille, bom dia, eleitores de Teutônia. O convite veio, né, a partir do doutor Renato, né, e da presidente Roseli, e eu estava um pouquinho receosa porque não tenho uma carreira política, né, a minha experiência administrativa, né, venho da iniciativa privada. Tenho bastante experiência, né? Então, nesse quesito, e estamos aí para sermos a via da mudança aqui em Teutônia, né? Visto que os outros 4 candidatos já estiveram na prefeitura, né? Já tiveram a oportunidade de mostrar seu trabalho, né? E a gente pretende ganhar esse pleito, né? Para continuar fazendo o que de bom estava sendo feito, né, melhorar o que pode ser melhorado e implantar novas ideias para um projeto bacana para a Teutônia, né, o nosso Coragem para Mudar. Ok, quanto à pergunta aí sobre como é que aconteceu a montagem da nossa chapa, eu estava um pouquinho afastado da política na época. O último pleito de que eu participei ativamente foi em 2004, né, que foi, na verdade, então, a última vez que o Partido dos Trabalhadores teve candidata majoritária aqui em Teutônia. Então, faz mais ou menos um ano que tivemos uma reunião lá em Teutônia ainda, pessoas filiadas demandando aí uma construção. E o que houve? Então, nesses 20 anos que o partido não teve candidata majoritária, foi sempre a utilização da sigla como moeda de troca, do modo geral, né? Então, o primeiro trabalho que nós tivemos foi, bem, vamos optar por uma candidatura própria. Houve pessoas dentro do diretório que se opunham a isso, né? Estavam acostumadas a dirigir as coisas de uma maneira diferente, independentemente do que fizer, deixar de fazer, que não importa mais agora, né? Mas, então, nós tivemos que adequar o nosso diretório à ideia de que, bem, vamos ter uma candidatura majoritária, né? Então, se a ideia era essa, tínhamos que formar um time que chutasse para o mesmo lado, né? Então, claro, houve a necessidade de adequar o diretório, a gente conseguiu fazer isso bem. E dentro desse um ano que se passou agora, desde a pré-candidatura até agora, há 12 dias do pleito, nós conseguimos formar uma equipe muito coesa, muito firme, que é pequena, né? Mas muito batalhadora, né? A Júlia estava, na época, no PSOL, né? Então, a gente tinha várias possibilidades de quem entraria para vice. Uma vez estava indicado o meu nome para ser candidato, aliás, na época, pré-candidato a prefeito.
E a gente entrou em conversações com várias pessoas. Mas, desde sempre, a minha opção pessoal era pela Júlia dentro das possibilidades, né? Pelas características dela, pela capacidade dela de aglutinar trabalho, conhecimento, né? Muito tempo de atuação pública, como eu também tive, né? Mas eu mais restrito a consultório e hospital e ela realmente na rua, né? Basicamente foi essa a construção da nossa chapa. Olá. E se vocês forem eleitos, quem vai fazer parte do governo de vocês e principalmente quem não vai fazer parte? Essa é uma questão que ainda está em segundo plano no momento, né? Ela é uma construção que vai ter que ser feita a partir do dia 7 de outubro. Na verdade, quem não vai fazer, olha, eu acho que dizer quem vai fazer é melhor do que quem não vai fazer. Teutônia dispõe de muitas pessoas que não estão necessariamente em algum dos times que estão em disputa, né, que podem fazer parte do governo. Podem, até devem, né? E, de alguma forma, a gente vai tentar priorizar as pessoas de carreira, né? Porque esse negócio de botar gente em cargos de confiança por uma adequação de acomodar a gente, trazer gente, quer dizer, alguém não pode servir ao mesmo tempo a ser secretário da saúde, ser secretário de obras ou da agricultura, né? Isso é impossível, né? Então, sempre vai ter, em uma das áreas, e mesmo nos postos lá, pessoas qualificadas tecnicamente para o cargo que vão ocupar, né? Isso é fundamental. A gente não tem promessa de cargo para ninguém, até agora, né? Não temos, isso eu acho que é uma grande vantagem para a gente, por dois motivos. A nossa ideia é reduzir muito os cargos de confiança, que são um gasto muito grande, lá na área do poder público, né? E temos a possibilidade de, além de reduzir esses cargos, trazer as pessoas que estão lá concursadas, trabalhando já na prefeitura, né, há muito tempo, que têm conhecimento, e por que não trazer gente de outros times, né, e pessoas que estão aí, que são da comunidade teutônia e não tem uma manifestação política, né? Então, a gente mais sabe quem vai fazer parte. Quem não vai fazer, bom, os que não vão estar qualificados de alguma forma não vão estar lá. Bem, plano de governo é formado por uma série de áreas e nós daqui a pouco vamos entrar nessas áreas em pormenores. No entanto, a gente abre, ao falar de plano de governo, sobre um diferencial. O que é o diferencial da proposta de vocês em relação aos demais? Bom dia, eleitores de Teutônia. A gente está discutindo muito a ideia do aplicativo Teutônia na palma da mão. É um aplicativo onde a comunidade teutoniense pode pedir suas solicitações, demandas, reclamações via esse aplicativo. Como vai funcionar? Por exemplo, na área da saúde, hoje a população precisa se deslocar até o posto de saúde para marcar uma consulta. E muitas vezes essa consulta não é para aquele dia. Então, ela precisa se deslocar para marcar a consulta para retornar outro dia. Então, com o Teutônia na palma da mão, há a possibilidade de marcar a consulta de casa, daqui a pouco para o dia seguinte ou no mesmo dia, quando houver senha de atendimento. Outra situação, problema na iluminação pública, uma lâmpada da iluminação pública queimada, né? A gente entende que às vezes essas demandas são um pouquinho demoradas, então a pessoa precisa ir até na Secretaria de Obras, fazer uma reclamação, e às vezes existe uma morosidade nesse processo, né? Então às vezes a pessoa pede 2, 3 vezes e não é atendida, então depois de 3 meses é atendida, então tem um protocolo, né? E tem um prazo para a resposta desse protocolo. Então, a gente também vai despolitizar esses processos, né? A mesma coisa, marcação, solicitação de cirurgias, né? Então,
para ter uma fila de espera, a pessoa também saber em que local ela está na fila de espera, né? Sempre observando também que existem emergências que podem entrar antes disso, né? Então, eu acho que esse é um dos diferenciais. Outro diferencial é que nós somos, de fato, a mudança, né? Pois os outros 4 candidatos já estiveram e já tiveram a oportunidade de fazer o seu trabalho, né? Então, de fato, nós somos a única e real mudança, né, para a Teutônia. E como foi construído esse plano? Vocês conversaram com a comunidade? Entenderam as demandas? Olha, na verdade, essa é uma criação do grupo, né? A ideia, claro, a gente ouviu as queixas da comunidade, a dificuldade que as pessoas têm de alguma forma, se relacionarem com o poder público, né? Ou mesmo com a área de segurança, que seja, né? Que também é poder público. Mas, de qualquer forma, a ideia de que a tecnologia deveria ser usada, porque, afinal, se usa aplicativo para pedir uma pizza, usa aplicativo para marcar uma entrada de teatro, ou para qualquer coisa, por que não vai ter uma plataforma do município para agendar essas coisas, sem ter o clientelismo lá, né? Quer dizer, o cidadão tem que ser atendido, independentemente de se ele votou em alguém, não votou, se ele mora, não interessa onde é que ele mora, né? Se é no centro urbano ou lá, na linha Gamela, por exemplo, lá nos fundos, né? Onde normalmente o poder público às vezes pouco chega, né? Então as pessoas têm que ter oportunidades iguais, né? E com esse protocolo criado no próprio aplicativo, o poder público vai ter que dar resposta, né? E se é alguma coisa maior, por exemplo, vai ser um concerto, alguém vai lá e digamos, o município vai terceirizar uma obra em alguma entrada ou alguma obra no asfalto, coisa desse tipo. E, claro, se for de maior porte, a gente vai ter que dar uma olhada lá, mas se o serviço foi feito terceirizado, antes de pagar o que realizou o trabalho, a Prefeitura, o Poder Público, vai perguntar ao reclamante se o trabalho foi executado e bem executado. Se não for, não paga. Né? Então, tem essa segurança também da volta da certeza e da transparência, né? Da questão desse aplicativo, que eu acho que realmente é uma alternativa muito interessante em termos de aprimorar e uso de tecnologia, né? Eu imagino que esse aplicativo deve ter surgido aí, talvez com outras experiências, talvez do próprio Partido dos Trabalhadores em outras cidades. Teutônia tem um aplicativo, o chamado Fiscale, desenvolvido por uma empresa teutoniense para alguns serviços nessa área. Existe a ideia de convergir e, quem sabe, aprimorar e trazer isso nessa linha? E aproveito para engatar uma segunda pergunta. E o orçamento participativo, que é uma característica do PT, ela está dentro da plataforma de governo? Esse era o terceiro diferencial do que eu ia falar. Mas respondendo à tua primeira pergunta, a gente sabe que tem um programa já nessa linha do Teutônio na palma da mão andando, né? Há pouco tempo eu tive uma questão de um ponto de luz lá estragado na área onde é que eu moro, né? E bueno, eu vi o caminhão para troca de luz lá e eu fui falar com eles. Disse, bom, eles tinham mandado amarrar um plástico em volta do poste onde é que a luz estivesse estragada, né? Aí dizer, existe o aplicativo, mas para ele funcionar você tem que ligar para o 0800 e eles acionam o aplicativo. Quer dizer, então não adianta, é um passo que não funciona, né? Então, se existe já alguma coisa andando, já existe uma plataforma que pode ser a base, né? E afinal tem tantas startups por aí que podem proporcionar esse trabalho, né? Mas de qualquer forma, se já existe porque vai de novo usar recursos desnecessários se já tem um princípio para isso, né? Então a gente não chegou até esse ponto de dizer quem e como vai fazer, mas a gente sabe que é relativamente fácil criar um aplicativo assim, né? E quanto ao orçamento participativo, sim, né? Ele vai ser um diferencial grande nosso, né? A gente vai ter uma dificuldade no primeiro ano, né? Vai ter que seguir o curso do orçamento que vai ser aprovado daqui uns dias na Câmara, né? E, aliás, saíram os valores aí na LDO do que vai sair, né? No jornal da semana passada, foram publicados. E que bom, a gente vai ter, então, agora números para se basear. E, aparentemente, sempre tem mais demandas do que dinheiro, né?
vai ser um problema para quem for o gestor econômico para o próximo período, né? Mas, de qualquer forma, o orçamento participativo é uma maneira de justiça social. E, de novo, uma maneira de desvincular o poder de favorecimento, né? Claro que algumas decisões vão ter que ser tomadas de forma centralizada, não tem alternativa para isso, mas o orçamento participativo é uma arma, digamos, que as pessoas têm para votarem de novo, né? Quer dizer, alguém já disse, eu não me lembro exatamente de quem, né, que a eleição, o voto, é o ópio da democracia, né? Quer dizer, que é o que é uma festa, né? Pode optar, pode votar. Muitas pessoas estão descrentes desse sistema de votação, muitas pessoas não querem nem votar na prova. A gente encontra na rua, estão chateados com a área política, né? E não é por menos. Então, a gente, quanto mais puder desvincular o poder econômico em cima dos munícipes, em termos de definição que lhes cabe, e o direito que tem aos serviços básicos da área pública, melhor para todo mundo. Vamos entrar agora nas áreas específicas, né? Temos aí vários temas para falar um pouco, justamente com essa ideia de vocês poderem aprofundar as ideias, as propostas para cada uma das áreas. Podemos começar pela saúde, falando um pouco do que vocês pensam, né, de ações nesse sentido? Ok, Luciana. A gente acabou de falar aí no Neutotônia na palma da mão, né? Então, na verdade, existem 3 possibilidades de mudar bastante a questão da saúde do município, sem alterar muito a estrutura que está aí, né? Uma delas é esse aplicativo Teutônia na palma da mão, para marcar consultas por aí, né? Tá? Então, como eu já disse antes, eu posso pedir uma pizza por aí, por que eu não posso marcar uma consulta, né? A segunda é a questão das teleconsultas, né? É um sistema que já está sendo usado há muito tempo pelas grandes operadoras de saúde. Eu mesmo, na época da pandemia, atendi durante 1 ano e meio de casa, já por causa da idade, né? A ideia era se afastar do risco, por teleconsulta em casa, né? Infelizmente, não havia como atender, digamos, a usuários de muitos dos planos públicos, né? Uma IP, SUS, não havia possibilidade na época, mas Unimed e privados a gente atendia, basicamente Unimed. Então, é um sistema que está auxiliando em muitas grandes operadoras, né? Tem muita gente que não precisa de uma consulta presencial para definir algumas dúvidas, né? Quer mostrar alguma lesão de pele, que pode mostrar de perto com o celular, né? Dá para ter uma boa ideia. Tem queixas que precisam ser qualificadas, se elas são importantes, sintomas ou não são, né? Ou simplesmente dirimir algumas dúvidas. Quer dizer, essas pessoas não vão tirar o lugar de alguém na fila de espera presencial, né? E se o médico chegar à conclusão, bueno, o problema dela demanda uma consulta presencial, ou exames, que podem ser solicitados também por essa via, né? Ele vai dizer, olha, senhora, o senhor precisa de uma consulta presencial porque não dá para resolver pela teleconsulta, né? E a outra seria a implantação definitiva e em rede, né, dos prontuários eletrônicos nos postos, né, que até hoje não estão funcionando de maneira adequada. Já houve a tentativa e isso facilita e agiliza muito o atendimento das pessoas, né? Você tem ali na frente toda a planilha da pessoa. É o que a gente tem em consultório, né? Se tem a vida da pessoa, da área da saúde ali na sua frente, né? E dá para interligar os postos de saúde com esse prontuário eletrônico e levá-lo também, de alguma forma, com alguma interface, ao plantão do Hospital Ouro Branco, ou, eventualmente, a uma futura UPA regional, se for possível, né? De forma que se agilize, se qualifique esse trabalho, né? Não me parece ser, em qualquer uma das 3 situações, um investimento muito grande para a área, né? Claro que isso seria relativo praticamente a novas tecnologias, inovação, né? Mas a área de saúde tem as demandas reprimidas que todo mundo conhece, estão sendo muito debatidas no momento, né? Que são cirurgias represadas, demora para realizar exames e as consultas também, que a gente já deu aí como poderia melhorar, né?
Bom, tem no orçamento, se não me engano, 64 milhões destinados. Não, isso é para a educação, né? 53 para a saúde. Bom, dá para fazer muita coisa com 53 milhões, mas não há muita coisa por ser feita, né? Então, a ideia, vem um novo posto de saúde e tem a possibilidade de a gente ter que fazer, então, aí sim, na medida em que faltam recursos municipais para aplicar na área, além desse que é obrigatório, né, que vai destinado, projetos para a área federal. Então, se a gente ganhar a eleição, no dia 7 de outubro está fazendo projeto. Aí vamos ter que ter uma secretaria de planejamento e inovação para isso, né? Projetos, inovação e planejamento, porque muitos recursos deixaram de vir para o município, já em administrações anteriores, e nessa última também, em função de não haver um planejamento adequado, projetos adequados, né? Quer dizer, e a Brasília, de chapéu na mão, pedir dinheiro, é uma alternativa que está começando a minguar, né? Tem que começar a ir lá e mandar projetos, né? E projetos qualificados, né? E com isso a gente pode avançar bastante na saúde aqui, né? Novas unidades de saúde, sim, mas nós temos que também criar pelo menos mais uma ou duas equipes de ESF, né? Porque tem muita gente que demanda atendimento, digamos, hospitalizar em casa, né? Todas as grandes operadoras hoje estão fazendo a deshospitalização, né? E isso baixa custos para todo mundo e confere a possibilidade do doente ficar no seio de sua família, né? Ser bem atendido em casa, né? No lugar que ele gosta, no lugar que se sente bem. O hospital não é um bom lugar para ficar. Claro que às vezes ele tem que ser bom, né? E claro, depende muito então do carinho com que as pessoas recebem os doentes no hospital. E nosso hospital está se classificando muito nesse aspecto, né? Acabou de receber o título ONA 1 e há poucos dele foi mantido, né, por uma outra equipe que veio. Que as pessoas se sintam bem ao máximo possível dentro do hospital. Mas ainda assim, em casa, né, com o ESF atuante, pelo menos mais uma, duas equipes, que hoje só tem em Canabarro, né? Não tem Langiru, não tem Teutônia, não tem uma equipe que se dirige ao interior. A gente vai ter que destinar, de alguma forma, recursos e criar essas equipes que dá para criar via recursos federais, né? Existe aí sempre uma quantidade mínima de pessoas por equipe e há uma demanda reprimida para essa área também, né? Então, pessoas que, além de não virem para o hospital, podem ser atendidas e monitoradas em casa, uma equipe multidisciplinar, né? Júlia, lembra de mais alguma coisa? A questão da UTI, do hospital, muito importante sim. também. Por favor. Tá bem. A UTI, ela está tão em debate, tão acirrado isso. Nós vamos ter amanhã de tarde, uma manhã convocada pelo hospital, né? Para assistir exposições, casos, né? Eu prefiro casos do que cases. Se eu não me engano, da UTI do pessoal de Encantado, e vem o pessoal do Moinhos de Vento, acho Porto Alegre, e o pessoal do nosso hospital aqui, que está qualificado também, que a questão da UTI é uma questão, precisa de recursos para construí-la, para botá-la em pé, equipar, mas criar a infraestrutura necessária para que essa UTI possa funcionar bem, porque a gente vê por aí muita UTI de direito, mas não de fato, né? Aqui, durante a pandemia, o hospital teve dificuldades econômicas porque tinha uma UTI de fato, mas não de direito, né? Então, houve uma perda de recursos muito grande na época, porque o doente ficava aqui internado como se UTI fosse, e era pago como internação clínica, né? Então, é uma questão toda de capacitação, e o hospital está há anos se preparando para isso, não é de agora. A conquista do ONA 1, e agora já iniciou a batalha pelo ONA 2, né? Que então, atingir o nível de excelência, né? É uma questão básica. E esse recurso que veio do governo federal há alguns meses atrás, de 8,24 milhões, tem justamente esse objetivo de qualificar o hospital nas suas características físicas,
e de instrumentos para receber essa UTI. E quando alguém sai da UTI, ele tem que ter um lugar onde é que ele vai continuar na mesma segurança. Na mesma segurança de intensivismo, é claro que não, mas vai ter que ser recebido, né? Senão daria para construir uma UTI lá no centro administrativo, em algum lugar, e pronto, né? Seria tão mais fácil, né? Mas a UTI é uma... Depois que ela está construída, equipada, tem que mantê-la. E a manutenção de uma UTI é cara. Se não houver a participação do SUS nessa manutenção, ela fica impossível, ela não se mantém, né? Claro que o custo leito-dia de uma UTI varia muito, digamos, entre o Hospital Moinhos de Vento e o que é praticado em lugares do interior, mas pode variar aí de 10 mil a 30 mil dia, né? São valores muito altos, né? Então, a previsão, em princípio, aqui, que haja 7 leitos dos 10 que estão previstos pelo Via SUS, né? E 3 leitos privados, né? Que provavelmente privados vai para a área de IP, vai para a área de Unimed, privado vai ser uma raridade, né? Por causa do custo. Enfim, a UTI é uma batalha que vai ser o ponto de culminância de um trabalho todo, né? Não é uma coisa que, que está a UTI, né? Vamos arrecadar grana para construir, ela está lá e pronto, né? Pois é, eu ia mesmo perguntar, com essa proximidade que vocês têm, então, possibilidades maiores, né, com o governo federal, porque a gente vê que a maior batalha é conseguir o dinheiro, né, e não foram poucos que foram a Brasília tentar esse recurso. Se vocês pretendem fazer uso dessa proximidade com o governo federal para conseguir esses recursos. Certamente, né? A gente vai estar identificado com o governo federal, pelo menos nos 2 primeiros anos, e espero que nos 4 seguintes também. Mas é evidente que o projeto da UTI já foi encaminhado à área pública, né? Mas existem tantos pedidos, como, por exemplo, vai acontecer também na área do saneamento, né? Da questão de atingir um saneamento mínimo e água potável até 2033, né, o marco regulatório para essa área. Vai haver muita demanda para a área federal nisso também, né? E claro que os recursos federais têm limites também, mas pela qualificação do projeto encaminhado e pelo que o hospital já representa e pela demanda da região. E o nosso hospital, ele centraliza uma micro-região, queremos basicamente que seria a do G7, né? Ou pelo menos a do G5, né? E que vão favorecer que o nosso hospital realmente seja liberado para essa demanda, né? Ainda no momento não uma certeza, mas uma grande possibilidade, né? É grande a possibilidade que a nossa proximidade com o governo, e além dos argumentos, né? Quer dizer, é projeto, como eu disse antes, né? Tem um bom projeto, a chance fica grande. Vamos para a área da educação. Júlia, por favor, Júlia. Não, eu gostaria de complementar também a questão da área da saúde mental, né? Bastante importante, que impacta diretamente na economia do município, né? Hoje muitas pessoas fazem tratamento, né? Então, seja na área mental, seja depressão, seja questão de alcoolismo ou problema com drogas. Hoje a saúde mental do município já faz um bom trabalho, mas eu acho que a gente precisa ampliar e cuidar com carinho das pessoas do município, né? Porque isso impacta diretamente na economia, né? Muitas pessoas acabam faltando ao trabalho, então as famílias acabam sendo desestruturadas em função dos problemas de saúde mental, né? Então isso também é um compromisso, né, do nosso governo, né? Eu como terapeuta, né, que já trabalhava com isso, me comprometo, e o nosso governo vai se comprometer a trabalhar mais diretamente com isso também, ampliando, né, os atendimentos e verificando outras formas de inclusão para esses pacientes. Saúde tem os 15% mínimos exigidos, a educação 25%. Então vamos migrar para a educação, são as 2 áreas que têm esse compromisso constitucional de percentual. Projetos para a educação. Então,
não sou professora, né? Sou filha de professora, né? Mas eu trabalhei na área da educação, principalmente visitando secretarias da educação e entendendo as necessidades da educação de vários municípios aqui da região. A formação de professores é algo extremamente importante, né, para dar continuidade a um bom trabalho nos municípios, mas principalmente, né, a questão das escolas, né, das creches na primeira infância, para ser rede de apoio das famílias, né, que precisam trabalhar, né. Então, agora, principalmente na pandemia, a gente percebeu, né, que muitas famílias migraram para Teutônia, né, e a questão das vagas da creche é um problema que perpassa já várias administrações. Então, nenhuma administração pode falar, eu vou zerar as vagas de creche, porque o zeramento das vagas é algo impossível, eu diria, né? Mas eu acho que minimizar, com certeza, né? Então, através de projetos, ampliação, né, das vagas de creche nas creches já existentes, né? Construção de creches em áreas e zonas que precisam uma demanda maior, né? Então, a gente, quando assumir, vai verificar aonde que existe a maior demanda. Ampliação das vagas das escolas municipais, né? Do 1º ao 9º ano, né? Jardim de infância até o 9º ano, né? Cursos técnicos profissionalizantes para os nossos jovens, principalmente, entrarem terem uma carreira, né? A gente percebe que nem todos têm a possibilidade de irem para uma universidade, né? Precisam ajudar sua família, precisam se manter, né? Observar as estruturas, né, das nossas escolas, né? Verificar o que precisa ser reformado, né? A questão tecnológica também, dar subsídios para as escolas e para os professores, que seja ar-condicionado, né, para as crianças estarem mais tranquilas no verão ou no inverno, professores também, equipamentos tecnológicos, né, metodologias ativas. A gente entende hoje que os jovens eles precisam da tecnologia para se manterem atentos à educação, né? Então é um desafio a escola tradicional hoje manter a atenção dos seus alunos, né? Muitas crianças hoje com problemas de aprendizagem, né? Aumentou drasticamente, principalmente no período da pandemia, onde as crianças ficaram isoladas, então teve um boom, né, de crianças com distúrbios de aprendizagem, que seja autismo, TDAH, enfim. Então, a própria PAI, né, aumentou muito os atendimentos de antes e depois, né. O nosso compromisso, de fato, é com a educação de todas as escolas, né, sejam elas de educação infantil, ensino médio, né, escolas técnicas, a PAI, né. Eu acho que todas as áreas precisam andar juntas, né, educação, saúde, assistência social, né, então a gente precisa de profissionais capacitados dentro das escolas, né, e dentro das instituições que utilizam. Transporte escolar, né, que já funciona muito bem, né, ampliar também. E eu acho que é isso. Não sei se o Dr. Renato gostaria de complementar alguma coisa. Bem, a Júlia falou o essencial, né? Me parece hoje essa questão das creches muito mais um problema social do que propriamente de educação, né? E como tal, eu acho que deve ser abordado. E a ideia de trazer a comunidade para perto de suas escolas, os pais, né? Reativar os círculos de pais e mestres e devolver uma certa hierarquia dentro da sala de aula, de forma que o professor, de fato, possa de novo exercer a sua função, pelo menos com tranquilidade. Se for possível remunerá-lo melhor, que ótimo, né? Porque sem educação não se faz nada em lugar algum, né? Valorização dos servidores públicos. Valorização dos servidores públicos, né? Claro
que na medida em que os professores são concursados, eles vão ter que, de alguma forma, merecer essa avaliação que a gente já falou no início, né? Pessoas que já estão na atividade vão ser privilegiadas no sistema, né? Mas a ideia de trazer para junto das escolas, inclusive fazer eleições dentro das escolas para a direção, eu acho que isso é fundamental, que cada área, cada local tem suas características, né? Então, que essa maneira de pensar a sua escola, as suas crianças no seu local, seja priorizada, né? Nessa parte, pelo menos, até o 9º ano, né? Nos anos seguintes, bom, aí já o município demanda recursos de cursos de tecnologia que podem ser trazidos de fora. Tem todos os clubes S aí para trazer cursos, já tem muitos em funcionamento aqui, né? E escolas como, por exemplo, dos institutos federais, que dá para trazer cursos. Tem essa questão, seria mais então para o meio rural, ou pessoas que queiram ter uma área de formação tecnológica das escolas familiares rurais, né? Que são uma inovação em sistema de alternância, né? As pessoas podem ter seus filhos estudando uma semana num lugar desses e ter 2 semanas na propriedade para usar os conhecimentos que teve e transmitir para os pais, ou vizinhos, ou irmãos, né? São alternativas todas que a gente pode trazer para a área da educação, né? Mas como disse, como a área da saúde e educação são 2 pilares, né? Se destina muitos recursos para ela, tanto que é uma ordenação jurídica, é legal, né? Não jurídica, e que tanto seja destinado, no município já se destina mais para a saúde do que previsto, né? E são áreas que é difícil de contemplar todos os seus problemas com os recursos que tem. Então, quanto mais projetos puder fazer para trazer recursos de fora, melhor, né? Estamos chegando... Bom, Júlia, vai lá. Uma coisa que eu gostaria de frisar também na primeira infância é trazer autonomia para as crianças, né? Através de educação ambiental, né? A horta dentro do colégio, técnicas domésticas, né? Precisamos deixar as nossas crianças mais funcionais, né? A gente percebe hoje que as crianças, elas estão muito no piloto automático e muito no celular. Então, elas brincarem, elas mexerem na terra, né? É super importante, né? Elas usarem técnicas para saberem, se conhecerem, terem inteligência emocional das suas emoções também é muito importante. Legal. Estamos aí chegando praticamente na metade do nosso tempo com o Dr. Carlos Renato Dreyer e Júlia Renata Der. Luciana, e depois de saúde e educação, vamos para onde? Vamos para a área econômica, começando pela agricultura e meio ambiente. Quais as necessidades que vocês enxergam que precisam ser supridas? Bom, a gente tem pilares específicos para a área da agricultura e muitos deles se juntam ao meio ambiente, né? Claro que o meio ambiente não diz respeito só à agricultura, né? Mas na agricultura, a nossa ideia inicial é de começar a tentar devolver o agro familiar, né, a sua verdadeira vocação, né, que as pessoas foram estimuladas durante muitos anos a se comportarem como o grande agro, né? E não dá para comparar uma propriedade lá de Mato Grosso, Goiás, do tamanho de Teotônio ou mais, né, com o que acontece no nosso minifúndio aqui. A média das propriedades, eu acho que não chega a 15 hectares, né? Claro que tem propriedades com 40, 50, 60. Né? De forma alguma, a gente quer desestimular quem está com instalações grandes ou faz, digamos, plantações intensivas de alguma área, a desfavorecer. Não, pelo contrário, elas vão ter o mesmo tipo de estímulo e vão fazer parte do mesmo programa. Agora, a pequena propriedade, na medida em que ela diversifica a sua atividade, digamos, não como era antigamente, que hoje tem tecnologia para isso, né? Plantar de tudo um pouquinho, né? Criar suas aves, manter suas vacas,
criar seus porquinhos. O que não for, isso aumenta a sustentabilidade econômica da propriedade. Quer dizer, não vai botar todos os ovos na mesma cesta. Dá um problema com um, tem outro para regular. E tem consumo próprio ali, né? Fica a sustentabilidade da própria propriedade. A tal da cultura da subsistência. Isso, essa é a cultura da subsistência. Mas essa seria, então, assim, um ponto que sempre houve, né? A subsistência, que muitas propriedades eram justamente para isso, né? Compravam café, sal, açúcar e deu, né? O resto tinha em casa. Mas, de qualquer forma, melhorar a perspectiva. De cada lugar tem suas características. Então, que o poder público forneça técnicos para definir o que é melhor plantar ou criar em cada propriedade, né? E aí entra a questão ambiental também, né? Que hoje muita gente, ou tem gente demasiada querendo trabalhar nas consequências das grandes catástrofes climáticas do que nas causas, né? Que demandam muito mais tempo e trabalho. Se a gente hoje começar a trabalhar direito nisso aí, nós vamos começar a evitar que piore. Melhorar vai levar muitas décadas, né? Porque muitas décadas a gente não cuidou desses aspectos, né? E ainda temos gente dizendo que isso não existe. Bom, enfim, é um problema sério para ser encarado também aí politicamente, né? Mas, de qualquer forma, a ideia de qualificar cada propriedade com suas características, olha, é melhor isso, é melhor aquilo, o senhor tem encosta, o senhor tem nascentes, o senhor tem uma APP na sua terra, o que dá para plantar em torno de uma APP que dê resultado econômico? Existe, né? Arbustos, frutas, outras coisas que dá para plantar que muitas coisas, os sítios, por exemplo, né? Que muitas pessoas têm uma área aí que está privilegiando isso, né? Mas evitar de uma forma geral a monocultura, né? Que eles forem incentivados a se comportarem como o grande agro, bom, aí dá uma enchente, uma greve de caminhoneiro, ou quebra uma cooperativa, o pessoal fica sem trato para os seus animais, né? Ou dá uma grande enchente de alguém que planta só uma determinada cultura, estraga tudo com uma chuvarada, bom, perdeu, né? E a ideia de juntar propriedades e que, de alguma forma, elas consigam se unificar para construírem a sua agroindústria, né? Temos 5, 6 propriedades próximas, para não ter que cada uma construir e gastar até com o seu trator, a sua colheitadeira, tantas máquinas que precisam, né? Dá para dividir isso. E além de criar uma boa vizinhança, né? Gera aí o que no consultório gera. Bom, doutor, nós não temos tempo para fazer férias, não tem como, quem é que vai cuidar dos nossos animais? Se gerar essas associações que a gente pretende, quer dizer, é um trabalho que a gente quer começar a implantar, quer dizer, isso vai ter que servir para todo mundo, mas eu acho que é a recuperação da vocação do nosso meio, né? Não é da produção em escala, né? Criar, então, associações que possam fazer as suas agroindústrias familiares, né? E que, bom, já tivemos o exemplo aí na Expo Inter, né? Que foi um sucesso aí a economia do agro familiar, né? E, ao mesmo tempo, garantir a compra do excedente dessas agroindústrias pelo município ou pelo poder público de alguma forma, né? Tem 2 excelentes programas a nível federal, que é o PA, né, que mais diz respeito à estrutura tipo Conab, né, do que propriamente o município, mas a ideia da produção local, consumo local. O que for possível manter aqui, mantenha aqui, né? E a gente vai ter certeza da fonte, né, e, se possível, começar a introduzir a plantação orgânica, né? Introduzir, eventualmente, defensivos biológicos, né? Em vez dos químicos, né? Certeza de boa alimentação para as nossas escolas. O PNAE é o outro, né? Esse sim dá para ser aproveitado a nível local, né? Programa Nacional de Alimentos para a Educação, para as escolas, né? Dá em uma progressão praticamente para garantir a aquisição de 100% dos excedentes dessas agroindústrias, né? Então, os pilares básicos, claro que a manutenção da infraestrutura para o produtor é fundamental, e tem uma demanda muito grande aí
a maior parte dos nossos asfaltos no interior foram feitos há 30 anos, né? E nunca mais recuperados. Então, é uma demanda reprimida muito grande em termos... E as entradas, os acessos às propriedades, evidente, se não houver como o transporte chegar lá, não vai funcionar, né? Então, de alguma forma, elas têm que ser mantidas. Eu acho que dá para fazer um programa de recuperação dessas estradas, né? Ou pelo menos a manutenção mínima no primeiro momento. E tem aí estradas que fazem parte do sistema que são estaduais, né? Que também estão com dificuldade de manutenção, não é só as municipais, né? A exemplo das nossas estradas alimentadoras ou vicinais, né? Bom, enfim, os problemas são muitos e, como já dissemos, não vai... Pelo cálculo que eu fiz ontem, vai sobrar em torno de 35 milhões para as áreas que a gente até aqui não falou, quer dizer, a educação, a saúde, né, e as destinações que são obrigatórias, né, na LDO, não vai sobrar muito mais do que 30 milhões para todo o resto, né? Então, projeto, né? Tem que fazer projeto, né? E o que a gente puder dar de suporte, tem a questão do pacote agrícola, que sempre é uma questão que entra em discussão em cada uma das eleições, né? Ele tem que ser privilegiado, não tem outra forma, né? É uma maneira de contribuir, ainda mais que agora os produtos de novo baratearam, né? Um grande auxílio aí para o meio rural e para o subsídio que a prefeitura pretende dar aos produtores, né? Júlia. Eu gostaria de complementar também, né, falando que a gente pensa em separar a Secretaria da Agricultura do Meio Ambiente, porque, de certa forma, conflita alguns interesses, né, principalmente a questão dos interesses ambientais, né. A gente quer incentivar a agricultura urbana, né, criar programa de incentivo à compostagem, programa de incentivo à redução do lixo, né, a separação do lixo, triagem do lixo, né, reciclagem do lixo, né. A gente estava pensando em fazer uma visita para uma cidade que é referência, só que agora, nesse momento, a gente ainda não conseguiu fazer, né. A poda das árvores nos ambientes urbanos, né, destinar esse material triturado para os próprios agricultores, né, ou para a própria agricultura urbana, né. Há uns 6, 7 anos atrás, pensei em desenvolver um projeto, né, das hortas urbanas, né, mas acabou que hoje só a horta comunitária do bairro Canabá, né, deu certo, né, porque foi uma parceria do poder público e privado, né, que tem dado resultado, né. Estabelecer parcerias com cooperativas, associações e sindicato rural, né? Então, meio ambiente e agricultura têm que andar juntos, mas, de certa forma, têm que andar separados para não conflitar interesses, né? Temos 27 minutos, 6 pontos a abordar. Camille, vamos para a próxima, seguimos na parte econômica, né? Agora a parte de indústria e comércio. Quais são os projetos de vocês? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Indústria e comércio, a gente teve aí várias reuniões com empresas daqui, né? E tivemos algumas rodadas lá na SIC, né? Que praticamente representa os interesses aí dos empresários de Teutônia. Então, a nossa expectativa nessa área é de favorecer, de alguma forma, em forma de subsídios ou não, né, mas pelo menos em termos de parcerias e de mantê-la com a SIC, as empresas já existentes no nosso lugar, né, no nosso município, e que muitas delas a gente agora, durante aí a campanha, verifica que às vezes as pessoas não se dão conta do que realmente tem no município, né? Temos já muita estrutura boa de empresas de setores diferenciados, que às vezes a gente não se dá conta, né? Inclusive da área de tecnologia. Para a área do comércio, pode haver um estímulo, né? Estimular a compra local, né? Sempre que possível,
porque não há hoje necessidade, praticamente em termos de comércio, de ter que se dirigir a outros centros locais para comprar, estimular a compra local, inclusive de forma fiscal, se for possível, né? E quanto a indústrias, a ideia maior, já que no momento nós temos problemas com o nosso distrito industrial, e mesmo por opção, né? Trazer para Teutônia empresas que sejam da área de tecnologia, né? Nós já temos aí uma parceria possível aí com o Tecnovates, que já existe, né? Que já é uma infraestrutura a ser aproveitada. Vem aí uma faculdade de veterinária e agronomia para o Colégio de Teutônia, né? Que, aliás, tem cursos também que estão à disposição, que a gente antes esqueceu de referir, né? Que a gente pretende aproveitar em termos de aquisição de vagas, né? Porque estão aí à nossa porta e estão qualificados, não tem por que não. Então, vamos dizer, é uma demanda, por exemplo, no laboratório de análise de solos, né? Que a gente lá na agricultura também não falou, mas é da área tecnológica, que vamos precisar aqui, e que essa demanda já foi encaminhada ao governo federal pelo Colégio de Teutônia, né? E empresas que, de alguma forma, digamos, a exemplo do que se chama da indústria limpa, que seria do turismo, né? De sem chaminés, favorecer o turismo de novo, e as empresas aí da área do agro também entram nesse ciclo de novo, né? Turistas, quando vêm, estão dispostos a gastar e querem comprar, e querem visitas, e querem roteiros, e querem estradas, querem ser bem recebidos, né? Querem ter um serviço de info no município, né? Então, todas as coisas que a gente pode fazer, e são empresas que, de alguma forma, vão ser privilegiadas com esse sistema, né? Agora, a tecnologia hoje é a ponta de tudo que vem aí, né? Então, é melhor a gente ter aqui uma empresa de tecnologia, com gente preparando gente e gente sendo preparada para isso, né? Que uma das queixas que se tem hoje no município é a falta de mão de obra qualificada. Então, dá para unir as duas pontas, né? A vinda de empresas da área de tecnologia e que, ao mesmo tempo, são um investimento na área do ensino também, né? Uma vez que a tecnologia hoje é o que ponteia em todos os setores, né? Então, trazer empresas que estejam basicamente ligadas ao setor de tecnologia e inovação, né? Bom, como já disse, de resto, existe aí uma organização, né? A gente recebeu aí na última reunião da SIC, né? O Lucas nos entregou, né? É uma parceria de apoio que a gente vai ter, em termos do que foi organizado em SIC, Colégio de Teutônia, e o grupo daqui, né? Eu não me recordo exatamente do nome do... Inspira Teutônia. Inspira Teutônia. Que belo nome, né? Bom, enfim, vamos procurar inspiração. Voluntários, né, se engajando nessa busca de né? soluções. Isso, que a gente vai ter que sempre, de alguma forma, escutar as pessoas. Quer dizer, é uma maneira de escutar. Inspira Teutônia é uma fonte que nem sempre o poder público tem as respostas todas, né? Então, ao escutar um grupo como Inspira Teutônia, certamente vai nos favorecer muito nessa questão, né? E a cultura e o turismo? O que vocês pensam para essas áreas? Boa pergunta, Luciana. Ano passado eu estive como presidente do Conselho Municipal da Cultura e consegui perceber muitas coisas boas que estão sendo feitas e muitas coisas que ainda precisam melhorar. O Teutônia Cultural é um projeto muito bacana que precisa ser mantido e ampliado, né? Porque ele cuida até, inclusive, da saúde mental de pessoas, né? Então, eu acredito que a redução da depressão, incentivando a arte, pode ser um grande auxílio, né, para essas pessoas, né? Eu sempre digo que a arte salva.
Hoje não temos nenhum profissional concursado, né, dentro da pasta da Secretaria da Cultura, né? A gente quer estruturar a Secretaria da Cultura com um servidor, pelo menos um servidor concursado, né? Valorizar a cultura local, né, promovendo eventos e festivais que celebrem a cultura local, né? Hoje Teutônia já é conhecida, né, pelo turismo de eventos, né, que a festa de maio, né, a Teutônia Moto Fest, o balonismo, entre outros, né? Ampliar os núcleos de cultura, né? Reestruturar o Museu Municipal, né? Que hoje o espaço não está adequado, né? Apoio aos artistas locais, né? Oferecer bolsas, prêmios, em parceria com o governo federal, né, iniciar a construção da Vila Gaudéria, né? A gente teve agora a Semana Farroupilha, que foi um momento bem bacana, onde se esteve, né, prestigiando, né, o tradicionalismo. Criação e implementação da lei de tombamento do patrimônio histórico e artístico-cultural, né? Porque não dá para falar de cultura sem preservar a nossa história, né? A arquitetura de Teutônia, né? Preservar a língua também, né? A língua alemã, né? Que é a nossa língua mãe, né? Para quem quiser aprender, né? Seja criança, seja adolescentes, adultos, comerciantes, indústria. Estudar a viabilidade também da construção de um amplo auditório-teatro que pode ser utilizado, né, pela comunidade, né, e também, muito importante, né, pensar o projeto da construção da biblioteca municipal, né. A biblioteca municipal tá dentro da prefeitura num espaço hoje reduzido e é muito importante. Questão do turismo, né? O turismo rural é muito importante, né? Hoje Teutônia acaba trazendo muitos visitantes, né? Então, o interior muito florido, né? Sempre bem cuidado, né? Tem vários espaços hoje com café colonial, né? Temos o Engenho Quatro Ventos, o Antique House da linha Clara, né? E eu acho que pode ser ampliado muitos outros espaços que ainda não estão em andamento, mas que podem ser utilizados para o turismo rural. Fora a nossa Lagoa da Harmonia, nosso centro administrativo, né? Que são lugares bastante visitados aqui em Teutônia. Centro administrativo, inclusive. Bem, vamos para segurança pública. É um ponto que também nós estamos trazendo aí dentro da nossa sabatina, entender quais são os projetos para a segurança. Uhum. A gente teve essa reunião na SIC, né? Uma das questões era essa aí, né? Eu acho que basicamente na época se falou do Concepro, e a gente assumiu naquela reunião já a posição de manter esse convênio, essa parceria com o Concepro, né? Que em boa parte é responsável, junto com as forças de segurança, pelo que a gente tem hoje em Teutônia de baixa incidência de crime, né? Que ótimo, né? Mas a nossa ideia, ao município cabe, em termos de segurança, legalmente muito pouca coisa, né? Não é muita coisa que da área legal. Mas o município pode manter segurança, mantendo boas estradas, iluminação, acessibilidade adequada, que são coisas do termo da área prática. Mas em termos de segurança mesmo, falando em segurança armada ou não, né? A nossa ideia é criar o Gabinete de Segurança Municipal, né? As forças que podem compor esse gabinete estão aí, né? São atuantes. E a nossa ideia é levar essas forças para perto da comunidade. Prevenir, não remediar, né? Então, o que é que poderia fazer parte desse gabinete? É a área do judiciário, né? Promotoria Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, bombeiros, os fiscais municipais, as equipes de... Conselho Municipal de Segurança. Conselho Municipal de Segurança, mas ele já faria parte desse gabinete, né? A
a questão Defesa Civil. Defesa Civil. Esse é o nome, é que eu esqueci de falar, né? O GPS rural também pode ser. O GPS rural é uma tecnologia para esse fim, né? Que já faria parte também do Palma na Mão, né? Já está instalado aí, pela Sertel, em alguns pontos, né? Funciona bem. E é uma tecnologia que já se tem e já pode ser usada também, né? Esse gabinete, ele poderia ser levado conjuntamente entre uma parte e outra, dependendo da situação, para as escolas, para as comunidades, para as igrejas, para as festas, né? Aproximar essas pessoas da comunidade. Quer dizer, a ideia de segurança é que a segurança seja proteção, não ameaça. E, nesse sentido, que as pessoas conheçam os seus agentes de segurança, né? E que os agentes de segurança estejam próximos da comunidade. Melhora a segurança para todo mundo, inclusive os próprios agentes, né? Além do que eles podem ministrar aulas específicas da sua área, quer dizer, mantém as competências, né? Mas soma esforços, né, dessas pessoas e diminui riscos, né, para todo mundo. Então a gente tem a ideia de formar esse gabinete, evidentemente que a gente vai ter que procurar todos os envolvidos, né, na questão, e que a gente tem a ideia de que é o que de prático, de importante o município pode fazer para essa área, quer dizer, aglutinar esforços reunindo estruturas já existentes, né? E como... A Júlia. Eu gostaria de complementar há pouco na área da cultura, né, principalmente o fortalecimento dos nossos corais, né, lembrando que Teutônia é a capital nacional do coral. Referente à segurança pública, o que eu falei na noite que a gente teve a reunião com o CEPRO, que eu me sinto extremamente segura aqui em Teutônia, né? Parabenizo os agentes de segurança aqui de Teutônia, todos envolvidos. Um belo trabalho, né? Teutônia está com os índices muito baixos de criminalidade, mas o que me preocupa de fato é violência doméstica contra mulheres, crianças, idosos. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Teutônia tem altos índices de pedofilia, violência contra a mulher, violência contra a criança, e essa violência começa em casa. E está muitas vezes ligada também à saúde mental. Então, muitas vezes, quem pratica essa doença, essa violência, já sofreu violência também. Então, somos vítimas de vítimas, precisamos cuidar de todos para evitar que essa violência perpasse de casa para as ruas. E quanto à questão de obras e mobilidade, como vocês pretendem dar seguimento? Nós temos um grande desafio, né, que é quanto a 419 e também a ERS 128, a Via Láctea. E como vocês pretendem ver isso? Na verdade, a Via Láctea teve seu trajeto original alterado, né? Ela era para passar, ela era hoje para ser uma perimetral, né? Ou uma estrada que passasse longe do perímetro urbano. Mas ela foi trazida e hoje foi incluída na área urbana. Então já não é mais uma estrada, já é uma via urbana, né? E ela é uma via rápida. Então, me parece que, em vez de duplicá-la, pelo menos lá do Posto Canteiros até o entroncamento com a Rota do Sol, ela deve se tornar uma via municipal, né? Ser concedida ou duplicada não me parece, no momento, uma possibilidade muito grande. Evidentemente que não se descarta, né? Mas a ideia de deixar essa via como uma via rápida, evidentemente que ela vai ter que ser disciplinada para isso, né? Para evitar acidentes. Hoje temos aí a cada quadro um acesso a ela, né? E as pessoas andam aí, o limite de velocidade, a maior parte é 60, né? Mas as pessoas passam aí, inclusive no trevo, a mais de 80, muitas vezes, né? Então, tem que ter em mente a diminuição de risco para essa área. Me parece que ela vai ter que ser municipal lá do Posto Canteiros, pelo menos até a Polícia Rodoviária, vai ser incluída no trajeto urbano e, de alguma forma, mantê-la como uma via rápida que ela foi criada para ser, né? Como isso vai ser posto em prática, bom, ainda é uma questão difícil de dizer no momento.
Outras vias, nós temos mais duas vias que interligam Canabarro, Bairro Canabarro com Languiru, e duas que vão de Languiru a Teutônia. Existe aí uma série de questões de mobilidade que dá para modificar para evitar que tenha que se abrir novas rotas norte-sul, que são difíceis de implantar, vão ser caríssimas, né? E projetos da área federal para isso existem também, né? Mas são mais complicados. Então, na verdade, o que dá para fazer outras atividades para diminuir o volume de fluxo de trânsito, né? Claro, melhorar vias para pedestres, para ciclovias, inclusive ciclovias onde a criançada possa andar de roller, skate, se for o caso, né? Com segurança, né? E se desloquem por ali, né? Inclusive usar a sua bicicleta, mas, acima de tudo, criar um sistema de transporte urbano adequado. Nosso sistema de transporte coletivo, urbano e o rural também, hoje estão num nível muito inferior ao que Teutônia demanda, né? Então, é uma maneira de diminuir a circulação de automóveis privados. E hoje não faz muito sentido, hoje em dia, do jeito que está o mundo, alguém está dentro de um veículo de 1,5 toneladas, se deslocando sozinho, queimando combustível fóssil, atropelando pessoas, motos e veículos, ou entre si, em vias cada vez mais cheias. Por que não diminuir os veículos em vez de aumentar as vias, né? E o transporte coletivo serve muito bem para isso. E as possibilidades de torná-lo viável é muito grande. É só uma questão de realmente investir para essa área, né? Não é que as pessoas não devam mais andar com o seu automóvel, mas se for mais barato, mais conveniente, ambientalmente sustentável, né? Quer dizer, sustentabilidade econômica, sustentabilidade de ambiente, sustentabilidade de risco, né? Por que não vai se fazer isso? Então, investir no ser humano, né? Como é que ele vai ser transportado? Como é que ele vai para o seu trabalho? Como é que ele vai para o seu lazer? Se o transporte coletivo estiver aí para isso, aí vai ter que se mudar, fazer muitas linhas, aumentar a frequência. Evidentemente que normalmente não é o poder público que vai comprar ônibus para fazer isso, né? Vai fazer parcerias. Mas as pessoas da área privada vão estar interessadas, ser adequadamente motivadas para isso. E a maneira de motivar o empresariado para essa área, ele existe, né? De várias formas, de várias maneiras, né? Inclusive com o uso do Vale Transporte, que é um recurso importante para isso aí, né? Anúncios, pequenos comércios nas áreas dos terminais, vamos criar terminais para isso, né? De conexão do interior com a área urbana, ou de áreas urbanas diferentes, sistemas conectados, né? De transporte. Me parece a melhor alternativa para a Teutônia do que ficar pensando em muita via norte-sul. A melhoria das comunicações entre as vias existentes, né, transversais, vão ter que ser definidas, né? E aí entra uma questão importante que é o plano diretor, né? E aí já vem a próxima pergunta, se pretende revisar o plano diretor. Sim, né, Júlia? Nós temos que necessariamente mexer no plano diretor. Teutônia é uma cidade não planejada. Ela foi crescendo, né? E dentro de padrões estabelecidos há muitos anos, e foi sendo construída, não estou dizendo de forma atabalhoada, né? Mas sem grande planejamento. Então, hoje tem muitas questões que dizem respeito ao plano diretor, que é a ocupação do solo de forma adequada, mistura de áreas residenciais com industriais, né? Saneamento básico. Bom, saneamento básico é uma questão que já é um papo para mais 30 minutos nosso aí, pelo menos, né? Mas o plano diretor é inevitável que ele seja modificado. Só que eu acho que modificar o plano diretor não é uma questão, eu vou dizer como é que vai ser o plano diretor, né? Ele vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser adaptado a uma realidade existente e prever o futuro, né? Quer dizer, Inclusive através até de audiências públicas, né? Sim, as pessoas do lugar que sabem exatamente o que está errado no plano diretor. Agora, claro que vai ter que haver uma condução técnica, né? Mas fazer, digamos, uma contratação cara para dizer o que nós temos que fazer com o nosso plano diretor, me parece equivocado.
Então, claro que a gente vai ter que ter uma orientação técnica para fazer isso de forma adequada, escutar pessoas, escutar empresas, escutar agricultores, seja lá quem for, que possa contribuir para esse plano, né? Diretor, ele está defasado, está antigo, me parece inadequado esse último que foi feito também. Sim, o plano diretor vai ter que ser, de alguma forma, modificado e adequado, como eu disse, ao que existe. Não vai se derrubar o que está aí, né? Agora, e adequá-lo às perspectivas futuras, né? Isso vai ser o mais importante. O que está aí vai fazer o quê? Vai mandar derrubar? Vai mudar? Não. Né? E junto com ele tem que vir um novo código de posturas, né? Tem coisas que dá para modificar em termos de poluição ambiental, visual, por aí, no novo plano de código de posturas, né? E, inclusive, em termos de limpeza urbana, né? Vai ser fundamental mexer nisso aí também. Júlia? Bom, nós temos aí ainda 4 minutos e meio aproximadamente, então, para fazer o fechamento desse nosso diálogo, eu gostaria que vocês tivessem aí a oportunidade de falar com os eleitores de Teutônia e colocar por que o eleitor deve entender que a proposta de vocês é a melhor para Teutônia nos próximos anos. Bom, eu e o Dr. Renato, né, assumimos um compromisso de sermos uma mudança positiva para Teutônia. Novamente, mantendo o que está sendo feito de legal e bacana aqui em Teutônia, melhorando o que pode ser melhorado e implantando novas ideias dentro das possibilidades legais e financeiras também, né? A nossa chapa, né, então, Brasil da Esperança, né, PT, PV e PCdoB, né, Coragem para Mudar. E a gente tá sendo bem bacana essa caminhada, ouvindo os eleitores, escutando suas demandas, e a gente se coloca no compromisso de ser um agente de mudança positivo para a Teutônia. Então, dia 6 de outubro, né, a gente espera ter o voto de confiança de vocês, votem 13, Dr. Renato e Júlia, Coragem para Mudar. Isso, Júlia. A gente relatou do porquê que nós estamos nessa luta, né, de como é que a nossa chapa surgiu e de por que estamos aqui. Evidentemente que a gente tem uma ligação muito forte com o governo federal, que poderá nos ajudar e muito, já foi dito isso aí. E é um dos nossos objetivos trazer todas essas, digamos, benesses sociais que o governo federal oferece para as pessoas do município, né? A gente, nas nossas caminhadas pelo interior e nas periferias dos núcleos urbanos, percebeu muito abandono, né? Tem pessoas aí que não estão sendo atendidas no mínimo necessário para manterem, digamos, uma vida digna, né? Teutônia é uma área rica, apesar de que a gente está se queixando que o orçamento vai ser curto para tanta coisa, né? Mas ela pode ser gerida de maneira diferente, né? Nós somos, então, a novidade na questão desse processo eleitoral, né? A Júlia, eu e o nosso time, né? A gente tem mecanismos de governar, de gestão diferentes dos outros candidatos. A gente não esteve ainda no comando do município. Nós não temos compromisso de oferecer cargos para ninguém, né? Então, nós podemos poupar muito na questão dos cargos de confiança, que poderá ser um recurso utilizado para muita outra coisa, principalmente, de novo, na área da saúde, educação, planejamento, né? E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer de forma muito especial e muito grande a nossa presidente, a Roseli, que manteve o nosso time de pé nesses 20 anos em que nós não tivemos uma majoritária, ou pelo menos foi uma das que manteve agora nos últimos anos. Os nossos vereadores os também. Os nossos vereadores, candidatos. Né? Ao pessoal que trabalhou conosco, porque a gente está fazendo uma campanha muito franciscana, com poucos recursos, né?
que trabalharam conosco em termos de manter essa nossa campanha na rua, e eu acho que a gente o fez muito bem, né? Bom, por último, nós nos colocamos como alternativa, então, para o povo de Teutônia, né? E esperamos que lá no dia 6 de outubro as pessoas, de fato, entendam e escolham para si o melhor caminho, que, no nosso entender, é o trabalho feito pela Federação Brasileira da Esperança, incluindo o PT, como uma forma de gerir o município de forma diferente. Obrigado, doutor Renato. Obrigado, Júlia. Cerramos esta sabatina com candidatos a prefeito e vice do município de Teutônia.